Olá para todos e vamos a um vídeo resposta ao pastor Arilton, eu acho que é isso, do Adventismo, que tem um vídeo aqui no YouTube onde ele diz que o dízimo é ponto de salvação, ou seja, é necessário dar o dízimo para ser salvo, e quem não dá, rouba a Deus, e a Bíblia diz que ladrão não entra no céu. Eu vou mostrar o vídeo onde ele diz isso, mas antes, vamos à introdução do vídeo para uma melhor compreensão, que não vai durar 1 minuto, e daí você vai assistir o vídeo onde ele diz isso. Eu confesso que eu não sabia que o Adventismo falava que o dízimo é meio de salvação. Não sabia disso. Com todo respeito à pessoa desse pastor, mas isso é uma bobagem, não tem fundamento bíblico, e isso eu ouvia pelo rádio desde o tempo de criança, as igrejas neopentecostal falarem isso. É comum elas ensinarem salvação por obras. A salvação bíblica é só pela graça. Você só crê em Cristo, e tudo que precisava ser feito para sermos salvos, Cristo fez na cruz. Essas seitas geralmente dizem, são Cristo e mais os dízimos. Cristo e mais os dízimos. Cristo e mais os dízimos. O dízimo é obrigatório para todo aquele que tem rendimento. Só tem dízimo para dar quem tem rendimento. E isso independe da classe social. Independe. É uma obrigação? É. É ponto de salvação? É. É uma obrigação? É. É ponto de salvação? É. E essa expressão, eu acho que é a primeira vez que eu estou usando aqui, né? Quando nós falamos assim, ponto de salvação, quer dizer sine qua non. Se não praticar, você está perdido. Se não praticar, você está perdido. Por que é ponto de salvação? Porque Malaquias 3, 8 a 10 diz, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Então, quem não é dizimista e não é ofertante, rouba a Deus. E quando você vai para Apocalipse, lá diz que os ladrões não herdarão o reino dos céus. Então, devolver dízimo é questão de salvação. Tá tudo errado. Eu vou provar na Bíblia que o dízimo não é meio de salvação, senão o sacrifício de Cristo seria incompleto. Para o Adventismo, já não basta ter que passar pelo juízo investigativo para ver se vai ser salvo, para que talvez seja salvo. E agora, se o adventista não der o dízimo, quando chegar a vez dele de ser investigado neste suposto juízo investigativo, que nunca vai acontecer, que não existe, ele será condenado porque não dava o dízimo. Imaginou? Ele disse, se não der, perde a salvação. A verdade é, não vai perder não. O dízimo era uma ordenança da lei. A salvação nunca foi por obras. Se o dízimo fosse regra de salvação, a morte de Cristo não teria sido suficiente. Muitas igrejas dizem que perde a salvação, se baseando no que Malaquias disse, que quem não dá o dízimo rouba a Deus. E é ladrão. E ladrão não entra no céu. Mas isso tem uma explicação, sim. O livro de Malaquias foi escrito para judeus e sacerdotes. Veja que diz no singular. Veja que diz aqui, ó, toda a nação. Nação. Uma nação só no singular. Que nação é essa? Israel. Só para Israel. No que me roubais? Indicando apenas para Israel somente. Hoje somos igreja. Isso não se aplica a nós. Isso era uma ordenança para Israel. Por isso eles não estavam cumprindo e estavam roubando a Deus. Para nós isso não é uma ordenança. Isso não se aplica ao Novo Testamento, porque até mesmo a forma de dar o dízimo hoje, que eles dão nas igrejas, não é o mesmo da lei. O dízimo que dão hoje é uma adaptação, que deram o nome de dízimo. Na lei, ao longo de 3 anos, eram 23, alguma coisa por cento. Tinha o dízimo dos levitas, dos pobres e necessitados e dos festivais, né? E hoje não tem isso.
Pelo contrário, enriquece líderes, né? Eu nunca vi a igreja adventista fazer isso. Dar os dízimos dos levitas, dos pobres, necessitados e dos festivais. Então isso que eles dão tem um nome de dízimo, mas não é o mesmo dízimo da Bíblia, da lei. E no Novo Testamento isso não existe. A partir de Atos, capítulo 2, você não vai ver ninguém dando e nem mandando dar o dízimo. Se existisse, deveria estar escrito como. Vivemos hoje na nova aliança. A salvação hoje é unicamente pela fé, pela graça. Paulo diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Romanos 8:1. Para aqueles que vivem debaixo da graça não há condenação. E veja que o pastor disse que quem não dá é ladrão e rouba a Deus. Então, você é um ladrão porque não dá o dízimo? Não é ladrão. Você não está roubando a Deus. Para algumas igrejas, você será um ladrão. A tática do medo é muito antiga, mas alguns ainda caem, como aquela do devorador. Eles dizem que o devorador é um demônio que vai devorar as suas finanças, né, daqueles que não dão dízimo. Na verdade, o devorador são os pastores que ensinam isso, que ensinam que o dízimo, que o gafanhoto são demônios. O devorador nada mais é do que gafanhotos, praga que devoravam as lavouras. Deus prometeu que aqueles que dizimassem, ele os livrariam desta praga. Igrejas espiritualizaram os gafanhotos e os transformaram em demônios que devoram a finança daqueles que não dão o dízimo. Eu vou provar que era gafanhoto, e esses gafanhotos não eram demônio. Levítico 11:22. Dele comereis, acerca dos animais que podiam e que não podiam comer. A locusta, segundo a sua espécie, e o gafanhoto devorador, segundo a sua espécie. Podia comer o gafanhoto. Comer demônio? Né? O gafanhoto, segundo a sua espécie. Gafanhoto devora, gafanhoto devorador de lavoura, e não de dinheiro. Então fique tranquilo que este demônio devorador não existe, e ele não vai devorar as suas finanças. Este texto de Malaquias 3 está relacionado com lavouras. Deus os livraria da praga, aqueles que dessem o dízimo e as ofertas. O que recebemos de Deus é pela graça, e não por mérito, e muito menos comprado com dinheiro, ou uma forma de barganha com Deus, como algumas igrejas fazem por aí. Quanto mais eu der, mais Deus vai me dar. Negativo. O que recebemos de Deus é pela graça, pela fé, favor imerecido. Receber algo de Deus sem ser merecedor, pela bondade e pela sua misericórdia, e não por obras da lei, e não um barganha, né? É isso aí, um vídeo curto, bem resumido mesmo, mas deu para compreender, né, que a posição do pastor aí adventista não é bíblica. Então é isso aí, obrigado e até o próximo.